Esta audiodescrição foi feita por Leonor Uchoa, acadêmico do curso de licenciatura em Física pela Universidade Estadual do Ceará. Apollo 11, a Águia pousou. Objetivo da missão. O objetivo principal da Apollo 11 era completar uma meta nacional estabelecida pelo presidente John F. Kennedy em 25 de maio de 1961. Realizar um pouso lunar tripulado e retornar à Terra. Objetivos de voo adicionais incluíam exploração científica pelo módulo lunar, ou LM, tripulação, implantação de uma câmera de televisão para a transmissão de sinais para a Terra, e implantação de um experimento de composição de vento solar, pacote de experimentos sísmicos e um retrorefletor de alcance a laser. Durante a exploração, os dois astronautas deveriam coletar amostras de materiais da superfície lunar para retornar à Terra. Eles também deveriam fotografar extensivamente o terreno lunar, o equipamento científico implantado, a espaçonave LM uns aos outros, tanto com câmeras fixas quanto cinematográficas. Esta seria a última missão Apollo a fazer uma trajetória de retorno livre, o que permitiria um retorno à Terra sem acionamento do motor, proporcionando um aborto imediato da missão a qualquer momento antes da inserção na órbita lunar. Destaques da missão. A Apollo 11 foi lançada do Cabo Kennedy em 16 de julho de 1969, levando o comandante Neil Armstrong, o piloto do módulo de comando Michael Collins e o piloto do módulo lunar Edwin Buzz Aldrin em uma órbita terrestre inicial de 114 por 116 milhas. Estima-se que 650 milhões de pessoas assistiram à imagem televisionada de Armstrong e ouviram sua voz descrever o evento enquanto ele dava um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade em 20 de julho de 1969. 2 horas, 44 minutos e uma volta e meia após o lançamento, o estágio SIVB reacendeu para uma segunda queima de 5 minutos e 48 segundos, colocando a Apollo 11 em uma órbita translunar. O módulo de comando e serviço, ou CSM, Columbia separou-se do palco, que incluía o adaptador de módulo lunar espaçonave, ou SLA, contendo um módulo lunar, ou LM, e AGLI. Após a transposição e alijamento dos painéis SLA no palco SIVB, o CSM acoplou ao LM. O estágio SIVB se separou e injetado em órbita heliocêntrica 4 horas e 40 minutos de voo. A primeira transmissão de TV em cores para a Terra da Apollo 11 ocorreu durante a costa translunar do CSM/LM. Mais tarde, em 17 de julho, uma queima de 3 segundos do SPS foi feita para realizar a segunda das 4 correções programadas no meio do curso programadas para o voo. O lançamento foi tão bem sucedido que os outros 3 não foram necessários. Em 18 de julho, Armstrong e Aldrin vestiram seus trajes espaciais e subiram pelo túnel de ancoragem de Columbia e AGLI para verificar o LM e fazer a segunda transmissão de TV. Em 19 de julho, depois que a Apollo 11 voou atrás da Lua fora de contato com a Terra, ocorreu a primeira manobra de inserção da órbita lunar. Por volta de 75 horas e 50 minutos de voo, um disparo retrógrado do SPS por 357,5 segundos colocou a espaçonave em uma órbita elíptica lunar inicial de 69 por 190 milhas. Mais tarde, uma segunda queima do SPS por 17 segundos colocou os veículos ancorados em uma órbita lunar de 62 por 70,5 milhas, que foi calculada para mudar a órbita do CSM pilotado por Collins. A mudança aconteceu por causa das perturbações da gravidade lunar para as 69 milhas nominais necessárias para o subsequente encontro e ancoragem do LM após a conclusão do pouso lunar. Antes deste segundo disparo do SPS, outra transmissão de TV foi feita, desta vez da superfície da Lua.
Em 20 de julho, Armstrong e Aldrin entraram no LM novamente, fizeram uma verificação final. Às 100 horas e 12 minutos de voo, o Aldrin desencaixou e se separou do Columbia para a inspeção visual. Às 101 horas e 36 minutos, quando o LM estava atrás da Lua em sua 13ª órbita, o motor de descida do LM disparou por 30 segundos para fornecer empuxo retrógrado. Iniciar a inserção na órbita de descida, mudando para uma órbita de 9 por 67 milhas, em uma trajetória que era virtualmente idêntico ao voado pela Apollo 10. Às 102 horas e 33 minutos, depois que o Columbia e o Aldrin reapareceram de trás da Lua e quando o LM estava a cerca de 300 milhas acima do alcance, a iniciação da descida motorizada foi realizada com um motor de descida disparando para 756,3 segundos. Após 8 minutos, o LM estava no portão alto a cerca de 26 mil pés acima da superfície e cerca de 5 milhas do local de pouso. O motor de descida continuou a fornecer impulso de frenagem até cerca de 102 horas e 45 minutos de missão. Parcialmente pilotado manualmente por Armstrong, o Aldrin pousou no Mar da Tranquilidade no sítio 2 a 0 graus, 41 minutos, 15 segundos de latitude norte e 23 graus e 26 minutos de longitude leste. Isso foi cerca de 4 milhas abaixo do ponto de pouso previsto e ocorreu quase 1 minuto e meio antes do programado. Ele incluiu uma descida motorizada que durou apenas 40 segundos nominais a mais do que o planejamento pré-voo devido a manobras de tradução para evitar uma cratera durante a fase final do pouso. Anexado ao palco de descida havia uma placa comemorativa assinada pelo presidente Richard M. Nixon e os 3 astronautas. O plano de voo previa que o primeiro EVA começasse após um período de descanso de 4 horas, mas foi antecipado para começar o mais rápido possível. No entanto, foi quase 4 horas depois que Armstrong emergiu do Aldrin e implantou a câmera de TV para a transmissão do evento para a Terra. Cerca de 109 horas, 42 minutos após o lançamento, Armstrong pisou na Lua. Cerca de 20 minutos depois, Aldrin o seguiu. A câmera foi então posicionada em um tripé a cerca de 30 pés do LM. Meia hora depois, o presidente Nixon falou por telefone com os astronautas. Medalhões comemorativos com os nomes dos 3 astronautas da Apollo 1 que perderam a vida em um incêndio na plataforma de lançamento e 2 cosmonautas que também morreram em acidentes foram deixados na superfície da Lua. Um disco de silício de 1,5 polegadas, contendo micromensagens miniaturizadas de boa vontade de 73 países, e os nomes de líderes do Congresso e da NASA, também ficou para trás. Durante o EVA, no qual ambos variaram até 300 pés da Aldrin, Aldrin implantou os experimentos Early Apollo Scientific Experiments Package, ou EASEP, e Armstrong e Aldrin reuniram e relataram verbalmente as amostras da superfície lunar. Depois de Aldrin ter passado 1 hora e 33 minutos na superfície, ele reentrou no LM, seguido 41 minutos depois por Armstrong. Toda a fase de EVA durou mais de 2 horas e meia, terminando às 111 horas e 39 minutos de missão. Armstrong e Aldrin passaram 21 horas e 36 minutos na superfície da Lua. Após um período de descanso que incluiu 7 horas de sono, o motor do estágio de subida disparou às 124 horas e 22 minutos. Ele foi desligado 435 segundos depois, quando ele atingiu uma órbita inicial de 11 por 55 milhas acima da Lua, e quando Columbia estava em sua 25ª revolução.
Quando o estágio de ascensão atingiu a Polônia às 125 horas e 19 minutos, o Sistema de Controle de Reação, ou RCS, disparou para quase uma circularizar a órbita da Eagle a cerca de 56 milhas, cerca de 13 milhas abaixo e ligeiramente atrás do Columbia. Disparos subsequentes do LMRCS mudaram a órbita para 57 por 72 milhas. O acoplamento com o Columbia ocorreu na 27 revolução do CSM às 128 horas, 3 minutos após o início da missão. Armstrong e Aldrin retornaram ao CSM com Collins. 4 horas depois, o LM foi alijado e permaneceu em órbita lunar. A injeção transterra do CSM começou em 21 de julho, quando o SPS disparou por 2 minutos e meio quando Columbia estava atrás da Lua em suas 59 horas de órbita lunar. Depois disso, os astronautas dormiram por cerca de 10 horas. Um disparo de 11,2 segundos do SPS realizou a única correção de meio curso necessária no voo de retorno. A correção foi feita em 22 de julho por volta das 150 horas e 30 minutos da missão. Mais 2 transmissões de televisão foram feitas durante a costa transterra. Os procedimentos de reentrada foram iniciados em 24 de julho, 44 horas depois de deixar a órbita lunar. O SM separou-se do CM, que foi reorientado para uma posição de proteção térmica. A implantação do paraquedas ocorreu às 195 horas e 13 minutos. Após um voo de 195 horas, 18 minutos e 35 segundos, cerca de 36 minutos a mais do que o planejado, a Apollo 11 caiu no Oceano Pacífico, a 13 milhas do navio de recuperação Hornet. Por causa do mau tempo na área-alvo, o ponto de pouso foi alterado em cerca de 250 milhas. A Apollo 11 pousou 13 graus, 19 minutos de latitude norte e 169 graus, 9 minutos de longitude oeste em 24 de julho de 1969. A tripulação: Neil Armstrong, comandante; Edwin Buzz Aldrin Jr., piloto do módulo lunar; Michael Collins, piloto do módulo de comando.